Fala pessoal, graça e paz, meu nome é Moisés Luiz, sou pastor aqui do Ministério Batista Esperança, da cidade de Portão, e tem uma galera jovem que está andando comigo, e eles insistem para que eu faça conteúdo para a internet. Bom, então de tanto eles pegaram no meu pé, eu vou começar esse projeto. Eles perguntaram para mim um nome, ficamos pensando em algum nome que pudesse gerar um tipo de conexão rápida com as pessoas, que ele fosse auto-explicável. E se nós vamos falar da palavra de Deus, a palavra de Deus ela é muitas vezes simbolizada como pão. Então nós pensamos que na sexta-feira seria legal colocarmos uma mensagem, uma palavra para a pessoa poder estar se preparando para o final de semana. E aí veio esse nome Cesta de Pão. Um nome simples, mas que conecta ali o dia da semana com o propósito. Nosso também propósito é, nós não estamos atrás de seguidores, nós não estamos atrás de um engajamento midiático. Nós estamos atrás de um coração. A palavra do Senhor diz que nos manda que a gente possa lançar o pão sobre as águas, semear de manhã, à tarde e à noite. A gente não sabe qual semente ela vai prosperar. E nesse mês nós queremos falar sobre alinhamento. Essa palavra alinhamento, ela significa que nós, pelos nossos próprios impulsos e decisões, seguimos uma rota de vida. Até o momento que o Espírito Santo cruza o nosso caminho e revela a pessoa de Jesus e o propósito que ele tem para a nossa vida. Então começa a ver ali o processo da conversão. Começa com arrependimento, vai passar pela santificação, que é a transformação de vida, e posteriormente nós recebemos o chamado, ou o propósito de vida. E isso é o que Paulo vai dizer na sua última carta a Timóteo, que ele combateu o bom combate, ele percorreu a carreira e ele guardou a fé. Então, vamos seguir agora nesse momento e que você possa estar sendo edificado, instruído e alimentado. Vai ter também a possibilidade de você mandar aqui uma pergunta e, obviamente, se nós não tivermos a clareza, nós vamos buscar o entendimento concernente pela palavra para poder entregar a você um conteúdo que vai edificar e alegrar o seu coração em Cristo Jesus. Amém? Se nós olharmos sobre alinhamento, nós vamos ver os discípulos. Alguns deles eram pescadores e Jesus vai encontrá-los dentro da sua profissão. Estavam passando por um momento muito difícil desse ofício de pescaria, com dívidas. E Jesus vai aparecer dentro desse contexto na vida deles, vai gerar um grande milagre e depois vai propor para eles: olha, tem um negócio para vocês. Vocês podem continuar tendo a vida que vocês estão levando, ou vocês podem ter uma nova vocação, que seria serem pescadores de homens. Jesus faz essa comparação para eles: olha, estou propondo para vocês uma nova pesca, e agora essa pesca vai ser de corações de homens, e ali vai ter um alinhamento. Esse alinhamento vai continuar por 3 anos e meio, eles vão ter uma crise quando Jesus vai morrer, mesmo aparecendo para eles, eles continuarão em crise ali, e Jesus vai precisar vir e trazer esse realinhamento novamente para eles, dizendo que eles deveriam apacentar os cordeiros, apacentar o rebanho do Senhor. Então alinhamento é isso, é quando o Senhor aparece e nos propõe um novo estilo de vida, nos propõe uma vida eterna, e ainda nessa terra sermos instrumentos para que outras pessoas sejam salvas. Ainda sobre alinhamento, eu recebi aqui da minha equipe uma pergunta que diz assim: o que tira uma pessoa do alinhamento espiritual? Bom, nós temos um exemplo claro, é sobre um discípulo chamado Demas. Ele era da equipe ministerial de Paulo e foi extremamente importante. Paulo escreve aos Colossenses dizendo que ele estava mandando saudações, então ele era uma pessoa bem atuante. Quando Paulo escreve a última carta a Timóteo, ele vai dizer que Demas o abandonou. E a frase que chama a atenção é: amando este presente século. Então assim, nós temos um propósito que Deus apresenta para nós, e isso é um alinhamento espiritual. E o que pode nos tirar é o cotidiano, alguma coisa que vai acontecer no mundo natural e que possa nos tirar desse alinhamento. Muitas vezes uma decepção ministerial, uma frustração por algo que você está esperando em Deus e o tempo de Deus não está batendo com o teu tempo. Isso ocorre, um desalinhamento espiritual. E muitas vezes são questões que dentro do processo de santificação elas ficaram incubadas, não foram bem resolvidas. Sexualidade,
questões de caráter, questões de temperamento. E isso por um certo tempo você consegue ir mascarando, mas depois, a longo prazo, o tentador ele vai usar aquilo que está dentro de nós e vai gerar a tentação. E isso pode ocorrer o quê? Uma queda, isso pode ocorrer a gente perder a paixão pelo Evangelho e abrir mão por outras coisas, por um projeto de vida pessoal, uma questão de suprir a nossa alma uma necessidade. Eu chamo de síndrome de Esaú. Esaú, por uma necessidade momentânea que era a fome, ele troca sua bênção de ser o primogênito com o seu irmão para saciar aquele momento. Então, muitas vezes aí um desejo sexual não resolvido, uma vida promíscua que não foi bem tratada, num certo momento isso vai aparecer novamente e vai causar uma queda. E ali, um desalinhamento espiritual. Quando falo de alinhamento, um exemplo que eu gosto muito para que eu possa entender e possa explicar para alguém é quando ocorre um eclipse. Quando ocorre um eclipse, por exemplo, o eclipse lunar, quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, então nós podemos ver que eles estão alinhados, há uma linha reta. Quando nós olhamos para Ana, ela tinha um desejo de gerar um filho. E Deus tinha um propósito de ter um juiz, um homem excelente naquele momento tão conturbado da história de Israel. Quando a oração de Ana, ela é certeira no propósito, ela diz o que tu está precisando, que aqui tem um ventre sedento para entregar uma criança para o mundo, eu quero um filho, e o que tu está precisando? Então, ela faz esse voto com Deus, ela alinha a sua vida com o propósito de Deus. E ali vai nascer Samuel, não só profeta, foi juiz e foi sacerdote. E Deus, no alinhamento, ele nunca faz com que a pessoa saia no prejuízo. Ana ainda teve 5 filhos depois dele. Olhando para a minha vida, eu comecei como filho de uma irmã que ia na igreja. Muitas vezes eu ia arrastado para a igreja, mas aquela geração era raiz, né, pessoal? Era arrasto mesmo, não tinha negociar, nós éramos levados para a igreja. E vai ter um momento que eu vou ter meus conflitos e eu vou tomar a decisão de não estar alinhado. Tinha desejos dentro do meu coração que eu queria viver, isso acabaram me levando para longe. E interessante que vai financiar a minha passagem de volta para o propósito é a minha esposa. Nós começamos a namorar, nós não tínhamos uma vida alinhada com Deus, ela pouco conhecia do Senhor. Mas quando nós estávamos 2 anos casados, ela foi cair na bobagem de ir a um culto caseiro, aqueles cultos de céu. E ali ela foi batizada com o Espírito Santo. E ocorreu um grande alinhamento da nossa vida, nós já éramos uma carne só. Então Deus usou a vida da Paula para que a minha vida fosse alinhada ao seu propósito. E depois de muita oração da parte dela, eu que tinha um conhecimento bíblico, mas não tinha a vida com Deus. E ela descobriu que tendo uma vida com Deus, a caminhada seria muito mais interessante. Ela começou a vivenciar uma fé ativa e uma fé que não era apenas algo religioso, não era apenas algo litúrgico. Ela começou a ter vida na sua disciplina de oração, de leitura bíblica. E aí ocorreu um grande alinhamento na minha vida. Fui batizado com o Espírito Santo e eu acredito que, se eu puder dar um conselho para você, eu sei que esse tempo profético e as coisas relacionadas ao Espírito têm recebido do ser humano um tratamento indigno de misticismo, de muitas vezes até de chacota. Eu acredito que isso tem entristecido o Espírito de Deus. Mas se eu puder deixar um conselho para você, para que você esteja realinhado ou alinhado mais rapidamente, ore a Deus para que o Espírito Santo ele batize você e que você possa, através dos dons, através do fruto do Espírito, ter uma vida espiritual dinâmica e arrojada. Isso alinhou a minha vida. Eu espero que alinhe a vida de você. Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra, essa primeira cesta de pão, vai ficar registrado aqui que é o nosso primeiro bate-papo. Que Deus abençoe você ricamente, poderosamente, no nome de Jesus.